Você deve estar pensando assim, puxa pastor, mas bacana, culto, louvores, a gente está aqui em casa e está participando. Mas pastor, o senhor não sabe o que eu estou enfrentando. As dificuldades, as angústias que eu tenho no coração, as aflições, como é que vai ser, pastor Ciro? Como é que a gente vai conseguir pagar nossas contas? Como é que eu vou ter provisão? Como é que minha família vai se virar? Meu emprego, porventura, você tenha perdido. Eu não sei se eu vou ter o emprego de volta, a minha empresa não sei se vai quebrar. No âmbito da política, tanta coisa acontecendo, pastor Ciro, o povo está na rua. Olha só, você está ignorando as coisas que estão acontecendo, pastor Ciro. Que palavra que o senhor tem para mim nessa noite? Eu preciso de uma palavra, e Deus tem uma palavra para você. Deus tem uma palavra para mim nessa noite. Ele tem nos dado o Espírito Santo, que é o Espírito Consolador. A gente não está brincando de religiosidade, não estamos brincando, nós precisamos disso para a nossa sobrevivência. Nós temos duas opções: ou a gente crê em Deus, ou você está fadado a se desesperar e perder todas as suas forças e sucumbir nesse momento de dificuldade. Sabe, eu estava ouvindo o meu primo. Eu tenho dois primos que eles cantam bastante, Eduardo e Silvana. Eu estava acompanhando no Instagram e ele meditando no povo de Israel, porque ele está preocupado. Todos nós estamos preocupados. Ninguém sabe o que vai acontecer daqui 10 dias. A gente fica na expectativa: será que vai começar a flexibilizar? Será que a gente estava numa expectativa aqui em Limeira, não deu certo? Algumas cidades já estão flexibilizando, mas ninguém sabe o dia de amanhã. Por um lado, isso é muito bom, porque a gente começa a confiar em Deus e ter a nossa esperança nele. Eu sei de muitas pessoas que estão trancadas nos seus quartos, pessoas de idade, pessoas jovens, trancados com a televisão ligada, querendo uma resposta. O que vai acontecer? E o que chega de informação para essas pessoas é só morte, destruição, que os hospitais estão cheios. Mas elas se esquecem de buscar a Deus. E eu estava escutando meu primo. Eles cantam muito, eles cantam ópera. Um beijo para eles, se você estiver assistindo. Eduardo, a Silvana canta, que se ela cantar perto de um copo de cristal, pá, estoura. Tem uma voz maravilhosa. E ele estava dizendo que ele estava preocupado, e ele lembrou do povo de Israel, lá no deserto. Todos os dias de manhã, o que é que vinha? Pastor, eu já vi essa história. Então, mas isso foi no passado. Você crê porque foi no passado, e você não pode crer que pode acontecer agora no presente. Aí vinha um maná, pastor Ciro, é tipo de não se sabe diferenciar o que era, mas que todas as manhãs caíam, e eles faziam bolos e faziam pães com aquilo e se alimentavam durante 40 anos. E a gente sabe que, se fôssemos nós, a gente gostaria de, por exemplo, a esposa, o marido, faz uns 30 bolos aí para o mês inteiro, para a gente garantir. E o que a Bíblia nos mostra é que não adiantava nada, porque aquilo apodrecia. Mas Deus todos os dias vinha com provisão. E esse é o mesmo Deus que vai vir com provisão para você, depois que passar tudo isso. É o mesmo Deus. Então todos os dias, durante 40 anos, vinha um maná fresquinho para eles fazerem o pão. Não precisa aguardar, não precisa se preocupar, que amanhã vai vir o novo de novo. Deus vai prover de novo para você. E a gente está falando de um Deus que é sobrenatural, um Deus que Ele trabalha no impossível, na área do impossível. Então, uma coisa que eu tenho que destacar para você, uma frase que eu preciso guardar para você: para Deus nada é impossível, nada é difícil. Por quê? Porque Deus desconhece, querido, o que é impossível. Deus desconhece o que é difícil. Eu posso chegar para Deus e falar: Deus, olha, isso aqui é impossível, como é que vai ficar a minha situação? Deus fala: do que você está falando? Eu desconheço o que é isso. Eu não sei o que é impossível, eu não sei o que é difícil. Não existe nada difícil para Deus. A gente pode acompanhar aqui no segundo livro de Reis, o capítulo 5, conta uma história muito interessante. Algo que ocorreu
com a pessoa que era um general, um capitão, Naamã. E você sabe que a pessoa, quando tem um cargo elevado, ela tem um ego muito grande também, né? Porque muitas pessoas recebem ordens dela e acatam as ordens. E esse Naamã, ele era um homem que ele tinha tudo. Ele era muito reconhecido. Onde ele passava, as pessoas cumprimentavam e reverenciavam ele. Falavam, poxa, esse é o general Naamã, esse é o capitão Naamã, esse já venceu muitas batalhas. Ele é um herói de guerra. Mas chegou uma notícia para ele que era uma notícia trágica, uma notícia de morte. Naquela época, quem recebesse a notícia de que estava leproso, já estava com os dias contados, porque não existia algo que desse cura para a lepra. E um homem daquele que era reconhecido, reverenciado, de repente se deparou com a morte chegando, as pessoas se afastando dele, porque é lepra contagiosa. E essa era a situação de Naamã. Talvez a gente pode se colocar também como Naamã. Às vezes a vida está correndo tudo bem, está indo tudo bem, você fazendo projetos, eu fazendo projetos, pensando no que a gente pode fazer no futuro, conquistar, realizar, e de repente vem uma quarentena dessa, vem um vírus desse que é assustador, as pessoas temerosas, as pessoas depressivas, as pessoas dentro das suas casas tendo conflitos, muitos relatos de conflitos entre casais, entre filhos. Por quê? Porque não convive no dia a dia assim. Vai para o trabalho vai lá no trabalho, realiza o que tem que fazer, volta para casa mais tarde, a mulher tem seus afazeres, a criança vai para a escola, e cada um tem suas atividades, e já chega e tem aquele momento, aquele período que aquela conversa se reúne ou nem se reúne. Às vezes o relacionamento já está desgastado e quando vem essa quarentena o negócio se amplia. E muitas pessoas têm vivido momentos difíceis. E esse Naamã, de repente se deparou com isso. Ele tinha tudo, mas de repente veio uma notícia que fez com que a vida dele virasse uma coisa difícil para ele, para as pessoas que conviviam com ele, e a vida ficou insuportável, a vida ficou sem esperança. Lá no livro de 2 Reis, capítulo 5, diz assim: e Naamã, capitão do exército do rei da Síria. A Síria naquela época era a maior potência militar que existia. Era um grande homem diante do seu Senhor e de muito respeito, porque ele, o Senhor, dera livramento aos sírios. E era este homem herói e valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria, da terra de Israel, e levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Os sírios tinham atacado Israel, tinham destruído as cidades e levaram consigo escravos. E o exército da Síria levou uma menina que ficou servindo a esposa de Naamã lá como doméstica, lá como empregada, como escrava. E a menina disse à sua senhora: olha, antes o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Olha só que exemplo, né, que a gente pode ver dessa menina. A menina, imagina você, alguém vem, destrói a sua família, destrói a sua adolescência, mata provavelmente o que seria o pretendido para você se casar, e arranca você da sua família, mata todo mundo e leva você como escrava. E o seu senhor, o que está fazendo de você escrava, está doente, está com lepra, e você, o que você vai pensar? Você vai pensar: puxa vida, eu quero mais que essa pessoa morra, que esse cara morra logo de lepra. Não. Por isso que Deus nos ensina que a gente tem que amar os nossos inimigos, amar aqueles que nos perseguem. Isso é sabedoria, e não é ser bonzinho, isso é sabedoria. E ele disse assim, e ela disse à sua senhora: antes o Senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e notificou ao seu senhor, dizendo: assim e assim falou a menina
que dará a terra de Israel. Então alguém ouviu a menina falando e foi lá e falou para Naamã. Falou: Naamã, a menina está dizendo que lá em Israel tem um profeta que vai te curar da lepra. Então disse o rei da Síria: vai, anda e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou na sua mão 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro e 10 mudas de roupa. Bastante coisa, levou uma grana, levou um montante considerável. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo em chegando a ti essa carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Imagine, o rei de Israel recebeu essa carta e rasgou suas roupas e falou: mas que coisa é essa? O rei da Síria acho que quer matar mais alguém, quer mais conflito com nós, porque ele estava falando que ele vai mandar o general dele Naamã para vir ser curado, para eu curar ele. Como é que eu curo isso? Isso é impossível, o que eu vou fazer? Ele entrou em desespero. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: sou eu Deus para matar e para vivificar, para que este envie a mim um homem para que eu cure de lepra? Pelo que deverias notar, pelo que deveras notai, peço-vos e vede que busca ocasião contra mim. Então ele falou: olha, esse rei está querendo mais atrito com a gente, quer mais guerra. Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, profeta, o homem de Deus, ele ouviu que o rei de Israel rasgara as suas vestes desesperado, mandou dizer ao rei: rei, por que rasgaste suas vestes? Deixe ouvir a mim, pode vir, vem cá que eu sei o Deus que eu sirvo, pode trazer ele aqui. E saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com seus cavalos e com o seu carro e parou na porta da casa de Eliseu. Vou chamar meu ator aqui, coadjuvante, nós vamos fazer um teatro aqui para você entender. Corta para nós aqui, Mateus. Isso. Imagina só, a Bíblia está dizendo que capitão Naamã, general Naamã, reconhecido com as suas armaduras, chega no seu cavalo, chega lá, o que ele pensa? Ele diz assim, ó: Naamã com seus cavalos e seu carro parou na porta da casa do Eliseu. Então Eliseu mandou que o seu mensageiro, dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será curada e serás purificado. Imagina a cena. Chega o capitão Naamã, general Naamã: quem é você? Eu sou o Geazi. Tem o microfone para ele? Dá para ouvir? Quem é você, cara pálida? Cadê o profeta Eliseu? O profeta Eliseu não vai atendê-lo. Como assim não vai atender? Eu vim da Síria, estou com um exército meu. Você tá sabendo com quem você está falando? Sim, ele pediu para que você mergulhasse 7 vezes no Jordão. 7 vezes no Jordão? Mas que coisa séria, que isso? Ele não vai me receber? Eu achei que ele ia chegar e ele ia impor as mãos sobre mim, porque eu sou Naamã e eu ia ser curado. Não é assim o processo? Não, ele pediu para você mergulhar 7 vezes no rio. Obrigado, mas olha, olha o que a Bíblia fala sobre isso. Porém Naamã muito se indignou e se foi dizendo: eis que eu dizia comigo, olha, Naamã, na sua presunção, como a gente é presunçoso também às vezes, olha, Deus vai fazer desse jeito, aí vai acontecer assim, aí depois vai fazer assim, eu vou chegar lá, o profeta vai orar por mim. Olha o que ele pensou, na sua presunção. Porém Naamã muito se indignou e se foi dizendo: eis que eu dizia comigo, eu conversava comigo, eu dizia para mim mesmo: certamente ele vai sair, vai me receber. Imagina você ir na casa de uma pessoa, você vai: eu queria falar com o Carlinhos fala: não vou receber você, não. É muita rejeição, né? E passará a sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Imagine você, na presunção dele, falou: o profeta vai passar o mim, eu sou leproso. Ninguém tocava em leproso, mas ele, na cabeça dele, achou que o profeta ia tocar. E não é como nós pensamos. Deus age de uma maneira diferente. A gente fala: nossa, Deus tem que fazer assim, daí ele faz assado, daí vai acontecer isso, vai acontecer aquilo lá. E não é assim que funciona. Deus tem seus caminhos, Deus tem os seus planos, e Ele faz como Ele quer. Não me poderia, aí ele disse assim: certamente sairá, por-se-á em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar, e restaurará o leproso.
Não são porventura Abana e Farpar, rios de Damasco melhores que todas as águas do Israel? Por que eu vou nadar nesse rio aí? Esse rio sujo, o Rio Jordão? Não me poderia lavar neles? Eu podia lavar, ir lá para Damasco e me lavar naqueles rios e ficar purificado? Por que tem que ser no Rio Jordão? Porque Deus tem os parâmetros dele, Deus explica. Porque, Ciro, você tem que andar segundo a minha vontade, não segundo a sua vontade, não como você pensa. E voltou-se e se foi com indignação. Aí ele virou as costas e falou: vou embora, vou largar esse profeta aí, não sei, minha vontade era matar esse todo mundo aqui, mas eu vou embora. Então chegaram-se a ele os seus servos. Olha, o pessoal que servia, você sabe que a gente tem que se rodear de pessoas sábias. Imagine se esses servos fossem pessoas que têm aquela mentalidade bem medíocre mesmo, e chegassem assim: não, mãe, por que você não mata esse Eliseu, não? Mata ele e o servo dele. Mas eles foram sábios, olha o que eles disseram. Então chegaram-se a ele os seus servos e lhe falaram. E disseram: meu pai, chamavam ele de pai, de tanto respeito que tinham por ele. Se o profeta te dissesse alguma grande coisa, se o profeta pedisse para você alguma coisa, que você enfrentasse um exército, como você já fez muitas vezes, você sabe que você podia morrer, aí seria muito difícil. Porventura não farias? Quanto mais dizendo-te ele: lava-te e ficarás purificado. Então por que você não faz? É simples. Deus não pede coisas difíceis para nós, Deus pede coisas fáceis. Sabe, a gente tem uma dimensão de coisas difíceis, de coisas impossíveis, e a gente fica preso àquilo. Olha o que fala para nós, lá em Jeremias, em 32, 27. Eis que eu sou o Senhor, o Deus de toda a carne. Acaso haveria alguma coisa demasiado difícil para mim? Deus está falando para mim e para você: Ciro, tem alguma coisa difícil para mim? O que você está colocando diante de mim? A gente coloca diante de Deus as nossas impossibilidades, as nossas dificuldades. Pastor, olha, esse vírus está matando, eu estou sem serviço. O que você está estribado aonde? Existe alguma coisa difícil para Deus? Existe alguma coisa impossível para Deus? Como te disse no começo, Deus desconhece o que é impossível, Deus desconhece o que é difícil. Não adianta a gente argumentar com os nossos argumentos de impossibilidade, de dificuldade. Deus não liga para isso, porque Ele é o Deus que cria todas as coisas. Sabe, é muito difícil a gente colocar em ação a nossa fé, porque a gente fica preso ao lógico. Pastor, você não está vendo, mas a fé é ilógica, é algo que você tem que crer para que aconteça. Moisés, quando estava diante do Mar Vermelho, eu tive a oportunidade de ir lá, e é uma área que é um istmo, um estreito do Mar Vermelho, e eles chegaram e não tinham que me atravessar. 2 milhões de pessoas, o exército do Egito atrás deles, atacando eles. Tinham 3 opções. Todo mundo, o que nós vamos fazer? Vamos todo mundo jogar no mar, quem souber nadar e conseguir chegar do outro lado, se salva. Ou nós vamos nos virar para os egípcios, para o exército, os caras uns cavaleiros cheios de lança, cheios de espada, e nós vamos enfrentar eles no peito e na raça sem arma. Eles estavam desarmados. E vamos morrer, muita gente, vai morrer todo mundo. Ou levantar a vara, tocar o Mar Vermelho e o mar vai se abrir. O que era mais fácil? Era muito mais fácil tocar o Mar Vermelho, mas você olha para a lógica, você fala: isso não tem lógica, isso não tem sentido. A gente podia fazer essas 2 opções, que é lógico, mas essa de levantar, por isso que a fé é ilógica. Por isso que você tem que crer. O que é mais fácil, pastor? A pessoa tem um câncer na cabeça, tem um tumor na cabeça. O que é mais fácil? Você fazer uma quimioterapia, procurar os melhores médicos, fazer uma cirurgia, abrir a cabeça dela, tirar o tumor? Ou você, em nome de Jesus, um pastor ou alguém, um irmão, com unção, com fé, orar, colocar a mão na sua cabeça e você ser curado instantaneamente? O que é mais fácil? Muito mais fácil. O que é mais fácil? Derrubar os muros de Jericó. Vamos pegar uns canhões, vamos pegar algo, umas catapultas, jogar pedra para tentar derrubar aquelas muralhas. Não. Vamos dar 7 voltas, e no último dia, vamos dar, cada dia dá durante 7 dias dá a volta, e no último dia der 7 voltas e gritar que Deus é o Senhor, e tocar trombetas, e as muralhas caírem.
Então, Deus faz com que as coisas difíceis sejam feitas por Ele. Ele realiza o impossível. Nós vamos fazer o que é possível. O que é possível para mim? Crer. Se eu crer, se eu me ofertar a Deus, Deus vai prover para mim. Isso é um tipo de fé. Pediu para Naamã, não é nada impossível, é fácil. Você mergulha 7 vezes, depois da última vez você vai sair com pele de criança. Olha o que aconteceu. Então chegaram-se os seus servos e lhe falaram, e disseram, meu pai, se o profeta te dissesse alguma coisa grande, porventura não farias? Quanto mais dizendo-te a ele, lava-te e ficarás purificado. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes. Imagina, Naamã falou, pô, eu sou o cara, eu sou um general. Imagina que mico, vou ficar mergulhando lá, todo o meu exército olhando, aí eu mergulho 1 vez, 2 vezes, 6 vezes, aí eu saio na 7ª, eu mergulho, eu saio leproso, aí todo mundo vai falar, olha lá que tonto, que otário, que trouxa, por que você foi ouvir? E todo mundo ia rir por dentro, porque ninguém tinha coragem de rir por fora, mas ia ser um motivo de chacota. Mas ele fez, e a palavra de Deus diz que ele tornou-se como a carne de um menino e ficou purificado. Você crê num Deus que pode até rejuvenescer você? Eu creio. Deus rejuvenesceu a Jó, a pele dele ficou igual de bebê, recém-nascido. Rejuvenesceu Naamã. Esse é o nosso Deus, que não existe impossibilidade, não existe o difícil. O que é mais fácil fazer? O que é mais fácil de fazer se converte no mais difícil de se crer. Por isso que a gente está falando, você crê, pastor, mas se eu for lá com fé, receber uma oração, eu vou ser curado. Se eu fizer um voto com Deus, fizeram coisas fáceis, Deus vai fazer o impossível, Deus vai fazer o que é difícil. Eu não tenho medo de ter uma mente lógica baseada na fé. Você não precisa, mas pastor, isso não tem sentido. Claro, não tem sentido. A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que se espera. Se a gente começar a viver pela fé, nós vamos conseguir coisas extraordinárias. Deus vai abrir portas impossíveis para mim e para você, coisa que você nem imagina, porque para Deus é muito fácil, para Deus é fácil, para Deus não tem o difícil, para Deus não tem o impossível, meu querido. Ou você se estriba na palavra de Deus, ou você entra em pânico e fica esperando alguma coisa que a política pode fazer para você, de você receber alguma coisa do governo, ou você confiar em Deus. Quanto será? Olha, Jesus explicando para a gente sobre essa questão que a gente tem de inferioridade, de, puxa, será que Deus me ama? Será que Deus me vê como um filho? E Jesus já tinha essa preocupação lá em Lucas, ele começa a dizer assim, aconteceu que, Lucas capítulo 5, do 17 ao 24, e aconteceu que num daqueles dias estava ensinando, Jesus sempre ensinando, e Jesus está nos ensinando, e eu e você precisamos aprender sobre isso para a gente viver em paz, viver feliz, viver com esperança, com expectativa de que depois dessa quarentena, eu penso, por exemplo, no meu caso, da igreja aumentar um número muito grande de pessoas, de milagres, de unção, de eu me reciclar espiritualmente diante de Deus e crescer cada vez mais, e entender que Ele toma conta de tudo, dos jovens, das crianças, todos os ministérios crescendo, das congregações, e Deus fazer um rebuliço, e as pessoas virem até Jesus de uma maneira que a gente não vai entender, que vai ser sobrenatural. Ah, pastor, tem as dificuldades, Limeira não quer saber. Eu lembro que quando nós chegamos aqui em Limeira, as pessoas falam, pastor José, pastor Ciro, aqui o povo de Limeira não gosta muito de evangélico, o pessoal não prefere ir na igreja católica, na matriz e tal. Essas são as impossibilidades que é colocado diante de nós. Isso é fácil você constatar uma coisa. O que importa, o que faz a diferença é nós cremos, se nós tivermos fé, do tamanho de um grão de mostarda. Olha só, eu até tenho a foto aí, Mateus, vou mostrar para você, um grão de mostarda, você vê num dedo. E a gente pensa assim, puxa, mas a semente da mostarda, eu acho que se eu plantar, no máximo vai fazer uma moitinha, né? Vai só ficar... Tem a foto não? Se não tiver, me avisa aí. Tem não? Só um minuto. Então, quando nós
seguimos em fé, a palavra de Deus diz que se nós tivermos fé do tamanho de um grão de mostarda, você pode dizer a esse monte, lança-te até o mar. A gente tem poder sobre a natureza. Olha a força que nós temos. Sobre as intempéries, sobre vírus. Você pode dizer, vírus, lança-te até o mar. Sai da minha casa, sai da minha vida. Eu sou protegido, sou guardado por Jesus. Olha só, o tamanho de uma semente, o tamanho de um grão de mostarda. Que árvore é essa, pastor Ciro? eu falei, Mateus, pesquisa aí na internet, que eu já ouvi falar aqui, porque se a semente é plantada, ela gira uma muito, mas olha, essa aqui é uma árvore de mostarda. Se a gente alimentar a nossa fé através da palavra de Deus, tiver uma fé pequena, olha a dimensão que chega. Eu preciso viver em fé. Tem coisas que eu coloco particularmente, e você deve ter também, coisas que são impossibilidades para você, coisas difíceis. Pastor Ciro, isso aí não. O inimigo, ele é expert em dizer para você, olha, isso nunca vai acontecer, esquece, acabou, a sua vida vai ser sempre assim mesmo. Aceita que é melhor, porque você não vai viver nada disso que você está pensando. Mas existe um Deus do impossível. E eu falo para você, o que eu tenho vivido na minha vida, eu tenho visto um Deus do impossível. Eu vejo milagres que aconteceram na minha vida, na vida do meu pai, de curas, aqui na igreja, quantos milagres têm acontecido. Sempre por explicação. No caso do meu pai obstruiu uma veia importantíssima que irrigava o cérebro dele, muita gente já sabe. O que aconteceu? Uma veia surgiu do nada e suplantou a veia que fazia irrigação de uma área muito importante do cérebro. Quem que explica isso? É um Deus sobrenatural, porque para Deus não é difícil. Será que em 10 dias que meu pai estava em coma, podia ser criada uma veia e substituir, irrigar? Só Deus pode fazer. Então, Jesus já estava preocupado com a nossa ansiedade, com a nossa preocupação, o que vai vir no futuro. Ele dizendo lá em Lucas, no capítulo 5, do 17 ao 24, e aconteceu que, num daqueles dias, estava ensinando, e estavam ali assentados fariseus e doutores da lei, que tinham vindo de todas as aldeias da Galiléia, e da Judéia e de Jerusalém. E a virtude do Senhor estava ali para nos curar. A virtude do Senhor está na sua casa para te curar, para te dar consolo, para te trazer paz. É a virtude que excede todo entendimento, a paz que excede todo entendimento. E eis que os homens transportavam numa cama um homem que estava paralítico e procuravam fazê-lo entrar e pô-lo diante dele. E não achando por onde o puserem levar por causa da multidão, subiram ao telhado e por entre as telhas o baixaram com a cama até o meio. Jesus estava numa casa, estava cheio de gente, não tinha por onde entrar, imagine, um monte de gente. Aí eles tinham esse amigo paralítico, eles fizeram um esquema, subiram no telhado, abriram o telhado e desceram esse aleijado. Baixaram com a cama até o meio diante de Jesus e deixaram a cama diante de Jesus e vendo ele a fé deles, disse-lhe: homem, os teus pecados são perdoados. E os escribas e os fariseus começaram a razoar, dizendo: quem é esse que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão só Deus? Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, respondeu e disse-lhes: que arrazoais em vossos corações? O que é mais fácil? Jesus está perguntando, o que é mais fácil? Dizer, os teus pecados são perdoados, ou dizer, levanta-te e anda? Deus está dizendo para mim e para você, o que é difícil para Deus? O que nós temos que fazer é dizer, é declarar, profetizar sobre a sua vida, sobre a minha vida. Crie, por isso falei. Esses dias que tem acontecido, as pessoas têm a boca sua para murmurar, para criticar, para pensar, como é que Deus permitiu isso? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra poder de perdoar pecados, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. Apenas uma palavra do profeta muda a vida de Naamã, apenas uma palavra de Jesus.
Jesus dizendo também, explicando sobre essa ansiedade, Mateus capítulo 6, do 25 ao 26, ele disse assim: por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer. Está preocupado? Pastor, e se faltar provisão? Como é que eu vou sustentar minha família? Não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, nem quanto ao vosso físico. Será que eu vou estar blindado? Será que eu vou ter saúde? Pelo que haveis de vestir, não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestuário? Olhai as aves dos céus, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Pergunto para você, quanto que você vale? Quanto que você acha que você vale para Deus? Ah, pastor, eu sei que Deus me ama, eu sei. Mas a gente não coloca em prática diante das dificuldades, diante das adversidades. O vosso Pai Celestial as alimenta, não tendes vós muito mais valor do que elas? Deus tem cuidado de nós. Ele sabe o número de fios de cabelos da nossa cabeça. Lá em Mateus, no 6, do 31 ao 33, Deus diz assim, Jesus diz assim: e não andeis, pois, inquietos, dizendo. Não andeis, pois, inquietos, o quê? Dizendo, falando. O que é que você anda falando? Ai, que desespero, meu Deus, o que eu vou fazer? Me ajuda, está acabando tudo. Eu não sei do meu futuro, eu não sei como é que eu vou conseguir passar por essa quarentena. Minha vida está um caos, eu estou em depressão, eu preciso sair, preciso fazer alguma coisa. Eu acho que não vai ter remédio para nada, porque as pessoas não estão... Colocam o ministro da saúde lá, que ele manipula todo mundo e usa de política em detrimento do povo. Muitos políticos pensando em roubar nesse momento. Pessoas inescrupulosas que não estão nem aí com as vidas, eles só querem saber do status político ou ganhar dinheiro. O que é que eu vou fazer diante dessas coisas? Não andeis, pois, inquietos, dizendo o que comeremos, o que beberemos, ou com o que nos vestiremos. Porque todas essas coisas os gentios procuram. Todo mundo, qualquer pessoa procura isso aí. Esse tipo de preocupação é normal para gentio, para filho de Deus. Eu e você como filho de Deus, a gente não pode ter essa preocupação. A gente tem que descansar. De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Deus sabe de todas as suas necessidades. Deus sabe de todas as minhas necessidades. Sejam as mais simples. Eu vi uma história de um homem que estava com coronavírus e ele estava na UTI. Ele estava com problema, o pulmão comprometido, e as pessoas não podiam se aproximar porque ele tinha que ficar isolado, e passou um faxineiro, e o faxineiro olhou para ele, cumprimentou ele de longe, e falou: ô rapaz, você está aí, Deus te abençoe. Aí no outro dia ele passou de novo, começou a conversar com esse moço, cada dia, e ele falou: olha, eu estou orando por você, você vai ser curado, eu creio. Aí ele começou a contar a história dele, que ele foi missionário, e ele trabalhou na obra de Deus, e viu que Deus fez tantos milagres para ele. E esse moço lá na UTI, ele sentiu um desejo, por isso que eu falo das coisas que a gente precisa, pode ser as coisas mais simples, menores, coisas que você fala, não tem nada a ver. Aquele moço queria Coca-Cola e queria um salgadinho, um chips lá que só tem nos Estados Unidos, específico, uma marca tal, tipo, você quer um Doritos, sei lá, Cheetos, mas ele pediu aquele. Falei: Deus, Pai, será que o Senhor pode me dar? Eu queria uma Coca-Cola e queria esse Cheetos. No outro dia, esse faxineiro colocou uma sacola perto dele, porque ele não podia chegar próximo, e você já sabe o que tinha na sacola. Tinha Coca-Cola e tinha especificamente o salgado que ele queria. Pastor, que coisa simples, mas eu estou dizendo para você que Deus cuida das mínimas coisas, dos desejos, dos anseios que você tem, dos planos que você tem, das necessidades que você tem. É um Deus, é um Pai cuidadoso, é um Pai que cuida de mim e de você. De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas.
Mas buscai primeiro o reino de Deus. Buscar primeiro do céu, buscar primeiro da palavra de Deus, se encher das coisas do reino e buscar da justiça de Deus. Deus é um Deus justo. Deus não vai agir de injustiça nem comigo, nem com você em nenhum momento. Ele vai agir com justiça. Ele sabe tudo que nós estamos passando. E quando nós colocamos em ação a nossa fé, declarando vitória, declarando bênção, declarando o que a palavra de Deus nos ensina sobre pensar de uma forma renovada, com nossa mente renovada, entendendo que a fé, que crer nas coisas impossíveis que Deus pode fazer, não é algo que é uma insanidade, é algo que você pode pensar, mas isso não tem sentido. Quando a gente crê e sabe que Deus está cuidando de todas as coisas, a gente descansa nele. Esse é o descanso. O que vai acrescentar para você esse desespero? Vai acrescentar um côvado, nada. Pode, no máximo, te trazer uma doença muito grave de somatização sobre você. Mas quando você descansa e busca primeiro o reino de Deus, a sua justiça, todas as coisas serão acrescentadas. O milagre é ilógico. O milagre não tem lógica. O milagre, pastor, como é que pode uma pessoa foi curada de câncer, de HIV, de AIDS, instantaneamente? O milagre é ilógico. A dúvida é lógica. A dúvida se baseia na lógica. Não, mas como que pode? Se a lógica está falando para mim, então a gente não está nesse patamar da lógica, porque se nós estivermos olhando para a lógica, a gente vai estar vendo principalmente a dúvida. A dúvida vai fazer você paralisar, vai fazer eu paralisar. Esquece disso, esquece desse sonho, esquece dessa coisa que Deus pode te abençoar, esquece dessa igreja cheia, desse ministério que Deus pode te usar, esquece de coisas que você tem de futuro, de relacionamento, de encontrar a pessoa certa, de encontrar um emprego melhor, de ter uma saúde revigorada. Esquece. Não, eu trabalho no âmbito do sobrenatural, do milagre, que é ilógico. Não tenha medo de ter uma mente ilógica. Não precisa ter medo, pastor, mas como é que eu vou pensar desse filme? Não é difícil, não tenha medo. Para você ver a atuação de Deus, você precisa crer no sobrenatural, você precisa crer no ilógico. Eu tenho visto tantos testemunhos de pastores que têm usado a fé pequena, declarando. Tem preocupações? Tem. Eu vi um pastor lá da Guatemala, tem uma igreja monstruosa, a maior igreja do país, porque ele teve fé, e as pessoas que estavam rodeando ele falavam, você está maluco, eu não quero mais andar com você, porque eu não consigo acompanhar essa fé. Muitas vezes a gente tem pessoas que falam, você está sonhando demais, cara. Como é que você pode? Quem é você? Mas quando a gente age com fé, a gente não está baseado no que as pessoas dizem, mas no que a palavra de Deus diz. Diante da fé lógica, a dúvida é ilógica. Existe também a fé lógica. Qual a fé lógica? A fé lógica é você saber que se Deus cuida dos passarinhos, por que Ele não vai cuidar do seu filho? Isso é uma lógica. Então, diante da fé lógica, a dúvida é ilógica. Quando você crê num Deus que vai cuidar de você, que você tem muito valor para Ele, a dúvida é ilógica. Não, mas como que eu vou duvidar do que Deus me ama? Quando você deixar verdadeiramente entrar no seu coração, Deus me ama, eu sou filho dEle. Imagine você tem um passarinho em casa, você alimenta o passarinho, e você como filho fica vendo, por exemplo, uma criança fica vendo o pai alimentar o passarinho e fica perguntando, nossa, será que o meu pai vai me alimentar também? Será que ele vai cuidar de mim? Isso não tem lógica, porque o lógico é saber que um pai vai cuidar. E o Pai Celestial está cuidando de você, está cuidando de mim. Que você receba essa palavra de virtude sobre a sua vida. Essa palavra de fé, que você comece, que eu comece também a exercitar a minha fé. Não olhando para as coisas deste mundo, mas olhando para a palavra de Deus. Assim como Deus fez com Naamã, assim como Deus fez com Moisés, assim como Deus fez com Josué, Deus vai fazer comigo.
Deus vai derrubar muralhas de pensamentos errados que eu tenho na minha cabeça, de fortalezas que eu tenho. Deus vai destruir e eu vou começar a viver em fé. E eu, nessa vida, vou alcançar vitórias extraordinárias pela fé. Porque para o meu Deus, o impossível para Ele é desconhecido, o difícil para Ele é desconhecido. Pai Celestial, nós te agradecemos, Jesus, porque a Tua Palavra nos ensina que nós podemos, com toda certeza, lançar sobre Ti todas as nossas dificuldades, os nossos anseios, porque o Senhor tem cuidado de nós. A nossa fé, Pai Santo, é revigorada, a nossa fé vem pelo ouvir e ouvir a Palavra de Deus, por isso nós temos que meditar na Tua Palavra. O Senhor é o mesmo Deus daquela época, o Senhor é o mesmo Deus que nós temos visto tantos milagres hoje em dia, só que a gente esquece, e a gente tem a tendência de esquecer de quanto a Tua mão poderosa atuou sobre as nossas vidas e vidas de pessoas aqui, testemunhos incontáveis, mas a gente sempre tende para o lado da dúvida. Pai Santo, que nós possamos olhar para um Deus que é um Deus que desconhece o impossível, um Deus que desconhece o que é difícil. E o fácil o Senhor deixa para nós fazermos, confiarmos em Ti, buscarmos em Ti, buscarmos refrigério em Ti, clamarmos a Ti, porque o Senhor vai ouvir a nossa oração. Clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes, planos grandes, coisas firmes, coisas sólidas que vão acontecer. Nós te agradecemos, Pai, porque o Senhor é um Pai de amor, que cuida de mim, que cuida da minha filha, da minha mãe, mesmo com essa idade, Pai Santo. O Senhor é um Deus que cuida, o Senhor é um Deus que é o dono da vida, o Senhor é o Deus que nós podemos profetizar sobre uma vida longa, sobre os nossos amados, Pai Santo. E eu declaro em nome de Jesus que a minha mãe tenha uma vida longa para estar aqui comigo, minha filha com saúde, todos os nossos irmãos tenham uma vida longa, uma vida com saúde, uma vida em abundância, Pai Celestial. Para onde iremos nós se só Tu tens palavra de vida eterna, só Tu tens palavra de esperança? Para onde olharemos? Vamos olhar para Ti. Abençoa o Teu povo aí nas suas casas, Jesus. Revigora a fé. Revigora, Jesus, a força, Pai Celestial, para que quando nós pudermos estarmos aqui juntos, que seja um povo que se alegre na Sua presença, Pai Celestial, que cante louvores, que exalte o Teu nome com toda a força do seu coração, sabendo que existe um Deus que cuida dos seus filhos, em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe.